Pitaia Autofértil. Saiba mais sobre a variedade que dispensa o trabalho manual de polinização. Fartura de frutos do campo nesta época de colheita. Conservação de solo. Veja algumas práticas conservacionistas como terraços e adubação verde, que você pode adotar em pequenas áreas da propriedade. E ainda, controle biológico no arroz. O quadro Você Sabia mostra o Laboratório de Microbiologia da EPAGRE em Itajaí. É lá que os pesquisadores estudam novas formas de combater pragas e doenças na rizicultura. Olá! Nosso programa está recheado de novidades. Sejam todos bem-vindos ao SC Agricultura. Falamos de rizicultura. Para combater pragas e doenças na cultura do arroz, pesquisadores da EPAGRE em Itajaí estão atuando com um controle biológico. Eles estudam os agentes naturais para proteger a lavoura. O foco atual é combater o oébalos, o percevejo do grão. Conheça também o Laboratório de Microbiologia Ambiental e Agrícola da Estação Experimental, local onde esse estudo é realizado. Você sabia que na Estação Experimental de Itajaí estão desenvolvidos trabalhos para o controle biológico de pragas e doenças? É sobre isso que nós vamos falar. Olá a todos, meu nome é Alexandre Visconti, sou pesquisador da Estação Experimental de Itajaí e trabalho no Laboratório de Microbiologia Ambiental e Agrícola, aqui da estação, onde nós desenvolvemos trabalhos de controle biológico de pragas e doenças. O que nós estamos desenvolvendo no momento é um trabalho em parceria com a cadeia produtiva, no desenvolvimento de um controle biológico para uma praga do arroz. O objetivo desse trabalho é o desenvolvimento de tecnologias limpas para as cadeias produtivas, neste caso especificamente para o arroz, onde estamos desenvolvendo um trabalho no controle biológico do oébalos, uma praga que ataca os grãos. Olá, sou Eduardo Ickel, pesquisador entomologista na Estação Experimental Itajaí. E o primeiro passo nessa tecnologia é sempre a busca em campo de agentes de controle nas pragas de interesse que a gente trabalha. Então isso é feito com coletas e monitoramentos em campo, onde a gente captura insetos e busca nessas capturas insetos infectados. A partir desses insetos infectados a gente traz para o laboratório para fazer então todo o trabalho de desenvolvimento de agentes de controle biológico. Um dos trabalhos de controle biológico que nós estamos desenvolvendo atualmente é com relação ao percevejo do grão do arroz. É uma das principais pragas do arroz, ele suga o grão do arroz, deixa o grão xoxo, o grão manchado. E nós estamos então numa busca de fungos para controle biológico desse percevejo. Por que essa demanda? Porque esse percevejo ele ataca praticamente na colheita do arroz. Então o uso de inseticidas nessa fase tem resultado em produto contaminado com agrotóxico. Aqui nessa imagem nós temos então um indivíduo, um percevejo, completamente tomado pelo fungo, o fungo já com essa massa branca que é uma massa de esporos. Então esse fungo causou a morte desse percevejo e está frutificando já no corpo do percevejo. Uma vez encontrado um inseto contaminado por um fungo, esse inseto então encaminhado para o Laboratório de Microbiologia Ambiental e Agrícola para o prosseguimento do trabalho. Após a seleção dos micro-organismos pelo colega Eduardo, esses micro-organismos vêm aqui para o Laboratório de Microbiologia Ambiental, eles são isolados dos insetos pragas, eles são purificados, identificados como promissores. Aqui nós temos dois fungos que são diferentes, que foram identificados como promissores. Eles são multiplicados em arroz em ambiente asséptico, ambiente esterilizado, e depois eles crescem, se desenvolvem e são aplicados nos testes a campo para o controle biológico desta praga. Só lembrando que após os testes de campo, vai ser preparada a segunda etapa de desenvolvimento tecnológico que vai gerar uma tecnologia para o produtor.
Esse foi o Você Sabia de hoje, falando sobre o controle biológico de pragas no arroz, aqui na Estação Experimental de Itajaí. Investir na conservação do solo é a melhor opção para ter boas safras. Ele é tão importante como o ar que respiramos ou a água que bebemos. O que fazer para cuidar bem do seu solo? Nós mostramos o exemplo de um produtor do Alto Vale. É daqui a pouco. Até já! As análises de solo da propriedade do seu Odilon Fischer, em Pouso Redondo, mostraram um solo pobre em nutrientes e degradado em sua estrutura física. Para reverter essa situação, os técnicos da EPAGRE, juntamente com o agricultor, adotaram algumas práticas de conservação de solo que já se mostraram eficientes. Confira! No município de Pouso Redondo, no Vale do Itajaí, o agricultor Odilon Fischer toca sozinho a propriedade de 15 hectares. A única atividade econômica é a pecuária leiteira à base de pasto, que conta atualmente com 12 vacas em lactação. A escassez de mão de obra e a limitada área de cultivo exigem que o sistema produtivo tenha um bom planejamento e uma ótima eficiência para que seja viável economicamente. Para que isso aconteça, a EPAGRE acompanha e presta assistência técnica ao agricultor desde 2011. Desde lá a gente começou a buscar informação, os agrônomos que nós tínhamos aqui no município orientaram, a gente começou a trabalhar junto e desde esse momento optei pela produção de leite à base de pasto perene, né, plantado e que se mantém na propriedade por um tempo mais longo, né? Não anual, que é muito rotativo, né? O trabalho, como sou eu sozinho, né, trabalhando na propriedade, então o meu trabalho tem que render mais do que se eu fosse com mais pessoas. Então o nosso foco é melhoria de solo, para ter uma condição de pastagem que possibilite eu ter mais animais com a lotação maior por área, né, por hectare, e que eu possa ter uma renda, lógico, maior também. Então, eu tendo mais animais, uma lotação melhor, que tenha uma capacidade de produção nessa área melhor, eu consigo ter uma renda que eu consiga me manter na propriedade. Para garantir a saúde do solo na propriedade, algumas práticas conservacionistas foram adotadas, como construção de terraços, plantio em curvas de nível e, ainda em estágio inicial, adubação verde. Em questão de relevo, o terreno não é tão acidentado assim, dá para trabalhar bem, assim, tranquilo, não tem áreas acidentadas, nada disso. A questão que foi o solo é degradado, né? Então foi ao longo dos anos que foi exaurido, foi tirado, não foi colocado, não foi reposto. Hoje você tem que fazer um trabalho de reconstrução, né? De melhoramento, né? Corrigir tudo que precisa para poder ele produzir. Então esse é o solo que nós temos e acho que uma grande maioria dos solos da região é mais ou menos isso aí. Aqui é exemplo de outras áreas que já foram feitas implantações. É observado a questão da erosão de solo, né? Essa perda do solo. E geralmente esse solo que é perdido é a nossa camada superior do solo, que é o horizonte A, como dito, e onde carrega todos os macro, micronutrientes, matéria orgânica, né? E o que vai deixando o nosso solo muito pobre. Então, nessa questão de proteção do solo, a erosão, nós optamos por fazer esses terraços, essas curvas de níveis, né, em declive aqui, com uma declividade de 3%. Usamos um programa disponível pela EPAGRE para estar achando a questão da declividade do terreno, a distância de um terraço com o outro e a sua altura do terraço em si, para a questão do barreamento da água e direcionamento da água, né, para não causar esse carreamento do solo, né, e grandes perdas, como eu já havia comentado. Agora, recentemente que a gente tinha feito o terraço, aconteceu uma chuva muito forte
que se não tivesse ter sido construído o terraço, nós teríamos um problema bastante grave. Isso, com certeza teríamos aí uma situação bem crítica. Essa área, como era uma pastagem degradada, nós optamos por fazer a correção dela total, tanto de calagem quanto macro e micronutrientes, fósforo e potássio, e também a questão da estrutura física dela, utilizando uma adubação verde no plantio, que aqui, para nós termos um maior aproveitamento da área, devido a ser uma pequena propriedade, o milho em consórcio com a Braquiária rusiziensis. Uma das principais vantagens é o aproveitamento da área logo após a colheita do milho, né? Então a gente tem uma diminuição da janela que nós não estaremos usufruindo da área da propriedade, principalmente numa área pequena, né, onde a gente tem essa intensificação das áreas para ter o dinheiro e viabilidade econômica. Então esse consórcio entra nessa questão, além da econômica, também na questão da estruturação química, biológica do solo num todo. Isso por quê? Porque junto com a braquiária em consórcio com milho, eu não vou ter perda de produtividade, tanto do grão ou quanto silo, dependendo do que se optar. E eu vou ter também a produção da braquiária ao mesmo tempo, me proporcionando a integração da lavoura pecuária, logo após a colheita ou retirada desse material, né, como eu falei. E essa braquiária, o que ela ainda tem de vantagem? Ela vai estar produzindo matéria seca, matéria orgânica, para estar protegendo esse solo da questão da evapotranspiração, a mato-competição e a cobertura e incremento de matéria orgânica como visto, né? E também não esquecendo a parte que muitas vezes nós não enxergamos, que é a parte do perfil do solo, que é essa estruturação toda de macro e microporos, a questão do aumento da taxa de absorção de água, ao mesmo tempo com isso o tempo de água disponível durante o desenvolvimento da lavoura, esse solo ele se torna como se fosse uma esponja. A questão da troca mutualística que existe entre as raízes, tanto do milho quanto da braquiária, e o incremento nesse sistema biológico, tanto dos micro-organismos, né, propiciando melhor absorção e melhor disponibilidade dos nutrientes em si. Essa área foi a área inicial, né? Foi a primeira área assim, que a gente entrou nesse nível de estruturação, de fazer um terraço para a parte física, a gente não perder solo. A gente já tem uma outra área que a gente começou a recuperar com a parte de correção de pH, colocando a adubação, fazendo a adubação correta, mas já eu tenho plano de, também nessa área fazer a parte de terraceamento, justamente porque eu percebo que há uma grande perda por não ter o terraço, né? Então há muito assim você percebe, choveu, a água já corre, já vai embora, você não retém essa água e além de ela ir embora muito rápido, ela leva muita coisa junto. Qualquer propriedade, o nosso maior valor que nós temos é o solo. E esse solo ele demorou muito tempo para se formar, nós já estamos usando ele por vários anos, então independente do tamanho, sempre vale a pena nós pensarmos no cuidado de solo. Solo bem cuidado, protegido, é solo fértil. Há décadas, a Ipagre orienta os produtores para a conservação do solo, essencial para garantir boa produção. Prepare-se que daqui a pouco temos uma ótima novidade aos produtores de pitaia. Já pensou em não precisar mais fazer a polinização de suas plantas? Conheça a pitaia Alto Fértil, uma variedade que faz sucesso no sul catarinense. Nós voltamos em instantes. Hoje voltamos a falar da fruta que conquistou os brasileiros nos últimos anos, a pitaia. Exótica, saborosa e nutritiva, ela enfeita as bancas de supermercados e feiras nessa época do ano, já que é tempo de colheita. No campo, a atividade está em plena expansão e Santa Catarina já é o segundo maior produtor nacional da fruta. Hoje temos novidades em relação ao cultivo, com variedade alto fértil. Menos mão de obra para quem produz.
uma explosão de cores. A pitaia chama a atenção pela beleza. A fruta de aparência exótica, cor vibrante, não passa despercebida dos consumidores e nem dos produtores. Ela faz sucesso nos mercados e nas lavouras. Estamos no sul catarinense, o maior polo produtor de pitaia de Santa Catarina. Com 200 hectares de pomares e uma produção de 700 toneladas por safra, a região se destaca em produtividade e qualidade de frutos. Um dos pioneiros no cultivo é o produtor Arno Kammer, do município de Forquilhinha. A história dele começou quando quase ninguém ainda conhecia pitaia. Em 2014 eu vi a palavra pitaia, um fruto chamado pitaia, achei interessante. Aí fiz um curso, né, sobre o que era pitaia, como fazer para produzi-la. E fiz a primeira plantação de 1000 pés, em 2014. Em 2015 colhi 400 frutos, ninguém conhecia esse fruto na região. Peguei um cesto, coloquei os frutos dentro, alguns frutos, e fui distribuindo no comércio, mostrando. O pessoal perguntava se era flor, era fruto. Aí assim o pessoal começou a conhecer. Assim que começou a produzir pitaias, seu Arno logo ficou encantado com o cultivo e passou a entender nos mínimos detalhes o ciclo produtivo da fruta. Dá muito prazer, né? A gente vê aquela floração maravilhosa, aquele cuidado, aquela expectativa do primeiro botão, a expectativa do dia que ela vai abrir, né? O dia que ela começa a ficar vermelha, o dia da colheita. Então é prazeroso, é muito gostoso de trabalhar com pitaia. O pomar está colorido, pois é tempo de colheita. Seu Arno tem 1 hectare cultivado. Ele colhe os frutos em diferentes etapas, já que as plantas têm, em média, 6 floradas. Nesta safra, os produtores de pitaia estão animados. A produção deve ter um incremento de 30% em relação ao ano passado. E hoje é dia de colheita aqui na propriedade do seu Arno, no sul catarinense. É dia de calcular a estimativa de produção das suas 470 plantas. Por safra, em 1 hectare, dá para colher em torno de 30 toneladas, né? Então, 1 hectare, você plantando 1.500 pés, é 20 quilos por pé. É uma média, assim, né? Pode dar um pouco mais, um pouco menos, então a média é 20 quilos por pé. Qual é o peso médio de um fruto desse? Ela varia de frutos comerciais que a gente comercializa no mercado, é de 350 gramas para cima. E aqui a média, se a gente conseguir uma média de 550, 500 gramas, é uma boa média. Tem frutos de 700, 800, 600, então dá uma média de 450, 550. Olha. E toda a desbaixo aqui foi bem feita também, né? A assistência técnica da Ipagre faz toda a diferença no manejo da lavoura, redução de custos, ganhos na produtividade e na qualidade dos frutos. O cultivo é sustentável. Quem explica o sistema de produção é o extensionista rural da Ipagre, Ricardo Martins, um jovem agrônomo que entende muito de pitaias. A gente tem utilizado muito as técnicas do SPDH, que é do Sistema de Plantio Direto de Hortaliças, que a gente está introduzindo na fruticultura, que é cobertura do solo permanente, né? Hoje a maioria dos pomares de pitaia aqui do sul catarinense, eles têm uma cobertura de solo, principalmente o amendoim forrageiro, mas a gente também tem utilizado cobertura de verde de inverno. Aqui, por exemplo, nesse pomar a gente usou nabo, aveia, centeio, sempre no sentido de incorporar bastante matéria orgânica para esse pomar e aumentar a vida do solo também, né? O solo é o nosso maior patrimônio, né? Além de seguir as melhores tecnologias de cultivo recomendadas pela Ipagre, o produtor Arno inovou no plantio de variedades de pitaia. Ele optou por plantas autoférteis e os benefícios são muitos. Essa aí economiza, além de economizar mão de obra, é aquele estresse todo, que nem agora, ó.
O tempo desse, se tivesse flores para polinizar, teria que cobrir com copos. Aí depois tirar o copo, polinizar, colocar o copo novamente. É um estresse, você não sabe se vai chover, se não vai chover. Então, evita todo esse estresse aí. Então, hoje a gente tem trabalhado muito com as variedades autoférteis, né? Hoje temos produtores aqui na região que inclusive estão validando cultivares da Embrapa, que logo aí serão lançadas no mercado. E nesse pomar a gente tem trabalhado também muito a Vietnamese White, que é um clone da Ilocereus undatus, que é o nome da espécie da pitaia, né? Que foi trazido do Vietnã. E é uma pitaia 100% autofértil. Tu não precisa fazer nenhum manejo de polinização cruzada, polinização manual. O único trabalho que tu vai ter com ela, claro, além dos tratos culturais, né, que a gente orienta, é colher, né? Faça chuva, faça sol, ela se autopoliniza e dá frutos aí de médios a calibre maior, né? Então, essa é a grande novidade do cultivo da pitaia na região. Se no campo a diversidade de pitaias aumenta, no uso culinário acontece o mesmo. O consumo vai além da fruta in natura. A esposa de seu Arno, Lindamir, e a filha Shaoline preparam sucos e diversos tipos de sorvetes. Deliciosos, combinam perfeitamente com o clima do verão. Está aí mais um motivo porque essa fruta, cheia de nutrientes e com poucas calorias, definitivamente conquistou os brasileiros. Suco e sorvete de pitaia. Com esse calor que vem fazendo, uma ótima sugestão, assim como a pitaia autofértil. E por hoje é isso. Agradecemos a sua companhia e na próxima semana o SC Agricultura está de volta com outros assuntos ligados ao campo e ao mar. Até lá!